Bom, para a gente não perder muito tempo, eu vou passar rapidamente os slides da aula passada e vamos fazer aí 3 probleminhas assim mais detalhe para ajudar até no entendimento desse assunto e também para efeito do projeto que vocês vão realizar. Então a gente falou da taxa interna de retorno, né? Falamos detalhes aí, aqui exemplos, né? Mostramos aí que se você tiver um problema de 2 períodos, até é fácil algebricamente você solucionar. Um período fácil, né? 2 períodos você tem que já usar a fórmula de Bhaskara aí para você poder resolver. Você tem várias situações possíveis, né? Então aqui já você começa a entender que a taxa interna de retorno pode ser complicada. Se você tiver um problema com N períodos, de um modo geral, você vai, em princípio, para você resolver a taxa interna de retorno, né, que é exatamente a taxa de juro que vai levar o valor presente líquido a zero, você precisaria, em princípio, resolver uma equação de grau N, que não é um negócio necessariamente trivial em matemática. Você não tem uma fórmula geral para isso, como você tem para a fórmula de Bhaskara quando N igual a 2. Tá, você até tem alguns casos, N igual a 3, tá, e daí para frente a coisa começa a ficar complicada ao ponto de, a partir de um certo momento, não ter nem jeito de ter fórmula, né? Você precisa de procedimentos chamados numéricos para poder resolver essa situação, né? Então, aqui a gente está dando para você essa ideia, né? Então, você tem aí uma série de situações possíveis, você pode ter mais de uma taxa interna de retorno, pode ser que não tenha taxa interna de retorno, porque a solução são números complexos aí, enfim, você tem muitas situações. Aí nós introduzimos a ideia de investimento convencional, que é um investimento que começa, né, com fluxos negativos e depois passa a ter fluxos positivos. E esse, por sorte, o investimento convencional ele é bastante comum. E no caso de investimentos convencionais, que tem uma única mudança de sinal no fluxo de caixa, demonstra-se, ou pode-se demonstrar matematicamente, que esse investimento tem uma única taxa interna de retorno positiva. Tá? Então, primeiro, tem taxa interna de retorno, é positiva, é única, né? Então o problema, eventualmente, é achar ela. Tá? E aí você tem ferramentas aí que vão te ajudar a encontrá-la, e talvez a mais comum que você vai poder usar é a própria Excel, né? Você pode, a própria HP 12 você também acha, tá? Mas veja, você entrar fluxos de caixa numa calculadora é um negócio meio arriscado, né? Porque você pode cometer um erro, etc. Quer dizer, o tipo de situação que seria muito melhor você realmente resolver utilizando o Excel, tá? Uma planilha que tenha taxa interna de retorno. Mas eventualmente pode ser interessante você aprender a usar no manual, tem como fazer, não é nada difícil de você achar a taxa interna de retorno, e ela vai ser restrita a essas dificuldades aí. Quer dizer, tem que ter a taxa interna de retorno e se tiver mais de uma, ela só vai apresentar uma. Tá? Então esse é o problema. Então aqui as definições com relação a investimentos convencionais, uma outra restrição do investimento convencional é que a soma, né, dos valores do fluxo líquido tem que ser positivo, né? E aí, então, para o investimento convencional, né, você tem essa única, existe, né, e é única a taxa interna de retorno, e o VPL calculado ao custo de oportunidade, se esse custo de oportunidade for menor do que a taxa interna de retorno, vai ser sempre positivo, né? Então, isso é uma vantagem. Pode ser até, veja, que investimentos que não são convencionais, a taxa é única e atende às condições, mas aí realmente as condições matemáticas são bem mais complicadas. Tá? Eu nem entro em detalhe aqui, mas há uma literatura grande sobre isso aí, porque acaba sendo um problema interessante em finanças aí. Outro detalhe importante é essa inconsistência da taxa interna de retorno potencial, né,
com o valor presente líquido. Ou seja, o que pode acontecer? Pode ser que um investimento dê uma taxa interna de retorno maior do que o outro, tá? E se fosse usar o critério do valor presente líquido, você teria um resultado oposto, né? Quer dizer, isso aí pode acontecer ou não. Então aqui a gente mostrou isso usando a curva do valor presente, duas curvas de valor presente, o lugar onde ela toca o eixo do X vai ser exatamente a taxa interna de retorno. Tá? Então você está vendo que o projeto em azul aí, a taxa interna de retorno é maior do que o projeto em vermelho. Agora, nessa faixa aqui até 5%, o que está acontecendo? O valor presente líquido é maior, no caso aí do projeto do vermelho aí, tá? Então até para você ver que isso é possível e não é incomum isso acontecer, isso é bem comum, aliás. Tá? Então você precisa tomar um certo cuidado. E aí você vai, mas como é que eu fico se houver essa divergência entre os dois? Você fica com o valor presente líquido. Tá? Esse realmente é o critério mais fundamental. Tá? Então é importante você ter essa visão aí. Tá? Ele é mais defensável tecnicamente. Bom, aí a gente deu uma síntese aqui, quer dizer, um dos problemas, até porque cada vez mais as pessoas estão aprendendo a usar a taxa interna de retorno, saber as suas dificuldades, etc. Tem muita gente que já recomenda você começar a pensar em talvez usá-la menos ou até deixar de utilizar. Vai ser difícil deixar de utilizar porque é muito comum, os investidores de um modo geral usam, então até, sei lá, ela cair em desuso totalmente, talvez demore muito tempo aí. Tá? A interpretação dela é meio complicada, né? Uma alternativa seria essa taxa interna de retorno modificada. Bom, e exemplos, tem um vídeo também, os dois videozinhos no site, né? E a gente falou de outros indicadores, né? O payback simples e o payback econômico descontado, que é exatamente calculado a partir da acumulação de valores do fluxo líquido. E a ideia é verificar, quer dizer, em que ponto, né, os valores acumulados, né, do fluxo líquido, eles se tornam positivos, né, que é, na cabeça do investidor, o ponto que eles falaram, eu recuperei, né, aquilo que eu investi inicialmente. Né? Então, como é que você acha ele? Você vai acumulando, né, os fluxos líquidos, a hora que ele ficar positivo, esse período que levou ao fluxo acumulado ser positivo, ele vai ser o payback simples. Se você quiser fazer isso de uma forma tecnicamente um pouco mais defensável, você vai fazer não com o fluxo líquido nominal aí, você vai fazer com o fluxo líquido, mas em valor presente. Né? Então você vai achar primeiro o valor presente do fluxo líquido em cada período, tá? E aí vai fazer a acumulação. Vai fazer o mesmo raciocínio anterior, só com o valor presente do fluxo líquido. E a hora que ele for positivo, nesse período em que isso aí vai ocorrer, então esse período vai ser o payback econômico ou payback descontado, né, que também é uma terminologia bem comum. Bom, aí exemplos, né, relação benefício-custo, tem algumas pessoas que falam de relação custo-benefício, né, que é inverso da relação benefício-custo, tá? Embora essa aqui seja talvez mais utilizada. Então, o que a gente vai fazer para achar a relação benefício-custo? O valor presente da coluna de recebimentos dividido pelo valor presente dos valores recebidos, aí, dos valores pagos, né, na coluna de custos. Tá? E a expectativa aqui é que você tenha uma relação benefício-custo maior que 1. Ou seja, aquilo que você recebeu em valor presente é maior do que aquilo que você pagou em valor presente. E para você calcular isso, você vai precisar utilizar o custo de oportunidade. Né? Quer dizer, e um detalhe importante, que você matematicamente pode verificar isso com facilidade, é que se o valor presente líquido ele é positivo, a relação benefício-custo vai ser maior que 1. Tá? Então, eles são consistentes. Um detalhe importante é que essa relação benefício-custo, ao contrário do valor presente líquido, ela é não dependente da escala do projeto. Ou seja, se eu multiplicar os valores todos do fluxo de caixa por uma constante, a relação benefício-custo não se altera. O valor presente líquido vai se alterar porque os valores vão ser diferentes. Então, você tem, eventualmente, esse detalhe que é explorado
na literatura aí. Bom, então aqui é um exemplo, né, que tem no material. O valor futuro seria exatamente uma operação que você poderia usar, ela tem a mesma consistência do valor presente. Só que o que você está fazendo é levando os valores para o futuro e não para o presente, para o momento atual. Então você está pegando o valor de cada período e está aplicando ele até o período final, ou um período de referência qualquer lá para frente. Então, você vai pegar o x0, vai aplicar por n períodos, vai pegar o x1 por n menos 1 períodos, até o x. Então, você vai somar tudo isso e você vai ter o valor futuro, né? O conceito de valor futuro, e que você poderia usar. O projeto que tem o maior valor futuro líquido, por exemplo, vai coincidir com o projeto que tem o maior valor presente líquido. As duas operações elas são equivalentes, embora os valores vão ser diferentes em termos numéricos aí. Mas não há diferença conceitual, pelo menos assim, do ponto de vista técnico aí. Quer dizer, como critério de comparação de investimentos, ele poderia ser usado, mas não é comumente a prática. A prática é usar o valor presente líquido aí. Então aqui, exemplos aí. E aí, finalmente, a gente introduziu a taxa interna de retorno modificada, que seria, no fundo, uma taxa que talvez pudesse ser um pouco mais fácil de ser calculada, não ter os problemas aí da taxa interna de retorno, e, de repente, acaba sendo um critério adicional que pode ser calculado. Então, o que nós mostramos foi a maneira de calcular ela para o caso em que você tem investimentos convencionais e até um caso até mais fácil, que é o investimento convencional, em que o valor negativo só ocorre no fluxo no período zero. Depois, a partir daí, os fluxos são positivos. No exemplo que nós vamos mostrar, nós vamos pegar um caso em que é um investimento convencional, mas ele tem 2 períodos negativos. Então, de repente, é fácil também tratar essa situação, basta você entender o conceito que você vai conseguir resolver sem problema. Então, qual que é a ideia aqui? Primeiro, eu vou pegar os fluxos positivos, estou chamando de IVF de 1 até n, porque o 1 eu já estou assumindo que é o valor positivo aí. Se não fosse o 1, eu pegaria o primeiro, a partir do primeiro valor positivo, se fosse o 2, por exemplo, pegaria daí para frente, e vou achar o valor futuro dos fluxos aí. E lembra que o F0, nesse caso aqui, vai ser o valor presente, já está em valor presente. Então aí, o que eu vou pensar? Eu vou falar, olha, qual vai ser, né, a taxa de juro que vai fazer esse investimento em F0, né, e veja, o F0 vai estar negativo, então por isso que aparece um sinal negativo aqui, para anular o sinal negativo que está aqui, né, porque a gente está assumindo que é um investimento convencional, então esse F0 vai ser negativo. O valor futuro que a gente obteve vai ser esse valor que a gente investiu inicialmente em F0 vezes 1 mais uma certa taxa, que a gente está chamando de TIR-RM elevado a N. Se eu solucionar isso para TIR-RM, né, algebricamente, aí eu vou chegar nessa fórmula aqui. Você facilmente consegue chegar nessa fórmula. Então, essa fórmula vai ser exatamente a fórmula da taxa interna de retorno modificada. Ela pode ser calculada e tal. E essa taxa interna modificada, ela vai ser igual à taxa interna de retorno, a TIR, quando o J que você está usando como taxa de desconto, porque você está usando a taxa de desconto. Você vai usar o valor futuro, vê onde é que você entrou a taxa de desconto aí? J, entrou para você calcular o valor futuro. Se esse J for igual à taxa interna de retorno, a TIR modificada vai ser igual a TIR. Então é a única situação. Então é interessante que um dos problemas da TIR é sempre estar assumindo que você está podendo aplicar os valores que você tem líquidos no teu fluxo de caixa positivos a uma taxa que é a TIR. Isso não é verdade, em geral. A taxa que você consegue aplicar é a taxa J. Então, esse é uma das dificuldades para você entender a TIR como uma rentabilidade intrínseca do investimento. Agora, se a TIR for igual a J, então tudo bem.
aí tudo vai dar certinho. A própria taxa interna de retorno modificada vai ser igual a TIR. Né? Então, aí a gente mostrou um exemplo aqui, né? E isso aí, então, encerra essa parte aí de revisão do material que a gente viu na aula passada. Né? Então, vamos então passar a exercícios. Né? Então, eu selecionei 3 exercícios exatamente para a gente poder cobrir, né, todos esses conceitos aí, tentar fazer eles em detalhe, resolver eles utilizando o Excel aqui, junto com vocês aqui, até para você pegar um pouco da mecânica que você vai usar até para resolver o teu estudo de caso aí. Tá? Então, o primeiro problema que a gente vai mostrar aqui é um problema só de valor presente, é um problema envolvendo operações de captação de dinheiro em grande escala, tá? Que são muito comuns para empresas de grande porte aí. Nesse momento atual, começo do ano para cá, tem havido muitas operações, até porque as taxas de juros lá fora estão muito baixas relativamente, e isso tem levado as empresas a se interessarem por essas operações. Né? Então, às vezes no mercado, você vai ver períodos em que elas não ocorrem com muita intensidade, em certos períodos elas começam a ocorrer. E, curiosamente, nós estamos num período em que isso está acontecendo. Então, eu vou pegar uma operação que foi realizada pela Petrobras em 2013. Né? Então, essas operações não é para empresa pequena, porque são empresas, para você conseguir montar, né, o time aí para conseguir fazer uma operação desse tipo aí, envolve muitos bancos, envolve, enfim, uma estrutura que não é para você emprestar R$1.000. Tá? Isso aqui é para bilhões ou milhões. Né? Quer dizer, o que é interessante é que há um público no mundo de capitalistas, de empresas de investimento, de investidores privados que têm muito dinheiro. Eles se interessam por investimentos grandes. Tá? Então é interessante, quer dizer, o mercado de capitais, a hora que você vai para esse mundo de volumes de capitais grandes, você tem bastante oferta de recurso em grande escala, e às vezes com poucos investidores você consegue fechar uma operação que você vai ver que pode ser uma operação bem grande. Né? Então essa operação que a gente vai analisar aqui é uma operação que nos jornais ela foi noticiada dessa forma, a captação de 11 bilhões de dólares. Dá para você imaginar a dimensão dessa operação. E no momento que ela foi realizada, 2013, ela foi a maior operação de captação que já tinha ocorrido até então na América Latina. Tá? Então você vê, se você precisar emprestar dinheiro em grande escala, você não adianta você bater, vai no banco, eu vou no Itaú, no Santander, ele não tem capacidade, eles não têm não só capacidade, mas interesse, porque o risco é muito grande dele pegar uma operação dessa sozinho. Tá? Então é interessante você perceber isso. Então, a forma de você conseguir, a gente chama colocar uma operação dessa ordem de grandeza, para uma empresa, naturalmente, que tem uma condição para isso, é algo que exige uma exposição no próprio mercado internacional de capitais. Aí você tem os instrumentos para você fazer isso. Então, nesse caso aqui, foi uma operação que, noticiada como tendo bancos envolvidos, aí, o Banco of America, Banco do Brasil, Citigroup, HSBC, Itaú Unibanco, JP Morgan, Morgan Stanley. Então você imagina, se você colocar um negócio desse, que você precisa até de um pool de bancos que vão agir como intermediários dentro do processo de captação. O banco, em geral, é um intermediário. Né? Ele tem lá o investidor de um lado, né? Tem o cara que precisa emprestar dinheiro para o outro, ele acaba ganhando na intermediação. Esse é o modelo mais típico do banco. E existia naquele momento até uma capacidade, uma potencial de você até captar mais. Né? Você poderia captar quase que até 50 bilhões. E era uma época que a Petrobras não estava exposta a esses problemas que você está vendo aí nos jornais e que hoje talvez a realidade fosse outra. Né? Porque hoje está o mundo inteiro está exposto a essa mídia aí, de uma certa forma negativa com relação
imagem da empresa, o investidor fala, pô, eu não vou colocar meu dinheiro, de repente, numa empresa que tem esses problemas aí. Mas naquele momento, não. Petrobras é uma das grandes empresas do mundo. Né? Então, é uma empresa que tem condição. Então, a questão é, como é que funciona essa operação do bônus? O bônus é uma nota promissória, como se fosse uma nota promissória, emitida pela empresa, em que ela promete pagar valores no futuro, tá? E o que ela faz, no fundo, é vender essa nota promissória no mercado. E aquele cara que comprar essa nota promissória, um pedaço dela, vai ter que pagar a Petrobras. Então, no fundo, essa é a forma dela emprestar dinheiro, por essa venda de uma promessa de pagamento que a gente já viu que existem vários tipos de promessa de pagamento. Essa promessa de pagamento se chama bônus, né, ou bonds, né, no mercado internacional, e é uma forma bastante usual, né, de empresas grandes. Várias empresas grandes do Brasil tomam dinheiro dessa forma. Né? Agora, a notícia ela não é totalmente correta, né, porque o que você consegue medir mais facilmente é o valor da promessa de pagamento. É quando você vai pagar lá na frente. Tá? E aí o mercado, naquelas condições daquele dia ou daquele momento, vai avaliar a empresa e os investidores investirem dinheiro comprando. E a hora que você analisa a questão de quanto eles estão pagando e quanto que estão recebendo na frente, quer dizer, o que no fundo é importante saber? Qual que é a taxa de juro que está prevalecendo naquele momento para esse tipo de operação? Então, naquele momento, né, essas taxas estavam variando de 2,17 a 5,52 nominal por ano. Né? Talvez uma taxa bastante atrativa, né, pelas condições do mercado brasileiro aí, que vocês já conhecem, que são condições até de taxa de juros bem elevadas. Agora, qual que é o problema da empresa entrar nesse negócio aí? Porque no fundo é atrativo você tomar dinheiro que seja no limite superior aí, 5,52% ao ano. Você já viu aí que as taxas aqui podem superar, às vezes, 100% ao ano facilmente. Aí, tá? Então você vai, pô, legal, vou pegar o dinheiro mais barato. Agora, qual que é o problema que você tem? Qual que é o risco que você tem numa operação onde você está captando em dólar? Oi? Taxa de câmbio. Tá? Então, e qual que é o risco que você tem complicado? É de valorização do real ou desvalorização? De desvalorização. Então, isso quebrou muita empresa no passado. Então, tem muita empresa que tem receio de tomar dinheiro lá fora, porque, de repente, se o real desvalorizar, eu não entendi direito por quê. Você vai entender. Então, supor que você faz essa operação nesse momento aqui. Vamos supor que hoje a taxa do dólar, aí, o câmbio esteja 3,3. Tá? Vamos supor. Tá? Então, o que vai acontecer? Você faz a operação em dólar, tá? E você vai ficar devendo em dólar. Tá? Então, se hoje 3,3, a hora que você converte os dólares que você emprestou em reais, você vai usar 3,3. Você vai receber em reais. Você vai ter um processo oficial de conversão desse valor e vai ser creditado isso na tua conta em reais. Agora, a hora que você precisar pagar, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar dólares para pagar aquilo que você deve em dólares. Você vai usar os reais que você tem. Agora, se o real desvalorizou, tá? Você vê se teve uma época que o real chegou quase R$4 e depois ele caiu, alguns meses depois, a 2,4, 2,5. Então veja, o que vai acontecer? Você vai precisar de muito mais reais para comprar aquele dólar que você precisaria para fazer frente àqueles pagamentos que você precisa fazer. E aí, mas como é que eu me defendo disso? Tudo bem, você tem o que se chama de hedge, tá? Cambial, que são operações financeiras, né? Envolvendo determinados mercados futuros aí de câmbio, né? De moedas, etc., que
podem te ajudar de uma certa forma, gerenciar esse risco envolvendo essas operações. Mas isso não é um negócio tão simples assim. Quer dizer, você precisa saber o que você está fazendo e fazer a operação da forma adequada. Muitas empresas que acabaram quebrando em operações desse tipo no passado, em vez de ter hedge cambial, ela tinha justamente até operações especulativas em dólar. Então ela estava exposta ao risco quase que 2 vezes. Empresas quebraram, quase quebraram, por essa razão. Então, esse é um detalhe. Mas, de qualquer forma, o que nós vamos é tentar calcular quanto que a Petrobras, de fato, recebeu. Porque ela não recebeu 11 bilhões aí. O que ela está é a soma das promessas de pagamento dela em torno aí de 11 bilhões. Então, vamos ver como é que foi essa operação. Então, aqui eu fiz uma certa simplificação da operação, mas eu diria que 90% ela é isso. Então, o que ela prometia? Ela prometia pagar em 3 anos 2,25 bilhões. E o mercado para operação de 3 anos para a Petrobras, veja que o mercado ia avaliar a Petrobras. E veja como é que chegou-se preliminarmente essas 2,17 aí, que os próprios bancos eles consultaram os investidores, tem todo um meio de campo aí, e eles falaram, o pessoal, mas eu aceito se tiver mais ou menos nessa base aí. Então, para 3 anos, 2,17, para 5 anos, 3,13, e aí a ideia era colocar 3,5 bilhões, 10 anos, 4,52, e 30 anos, 5,52 ao ano, ou seja, uma curva de taxas ascendente. E lembra que a gente até falou isso, mas eu posso usar no valor presente taxas diferentes? Pode. Até porque se você tiver, de fato, uma situação em que as tuas taxas de custo-oportunidade são diferentes, entre anos aí, pode ser o caso. Não é usual, fazer isso, não é tão frequente fazer isso, mas é um nível de refinamento que você pode fazer na análise. Isso eventualmente pode ser o caso. Então, quer dizer, o que nós vamos tentar é, primeiro, montar o fluxo de caixa dessa operação. Quer dizer, o que teria acontecido? Quer dizer, o que vai acontecer no fundo? O que nós precisamos montar? Uma planilha que a gente tem aqui facilmente os desembolsos da Petrobras, o que ela vai ter que pagar, que são esses valores, naqueles períodos. Agora, o que nós precisamos calcular é quanto ela vai receber, quanto que vai ser a entrada dela no fluxo de caixa dela a hora que ela fechar essa operação. Que vai ser, no fundo, o empréstimo que ela está fazendo. E aqui são as prestações que ela está pagando. E aqui nós vamos usar o conceito do valor presente para poder achar esse valor com base nessas taxas, que são as taxas reportadas com relação a essa operação. Então, nós vamos trabalhar esse problema aí.